Bom dia, mulheres abençoadas, mulheres cheias do Espírito Santo. Hoje nós estamos no dia 11 do nosso devocional e o tema é Os Espinhos, o terreno da carne. E o texto base está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 8 e no versículo 7, que diz assim: Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Então hoje nós iremos tratar o solo com espinhos. E talvez você se pergunte, que terreno é esse? E eu quero te dizer que ele representa o terreno dos nossos desejos e dos nossos anseios da natureza humana. Então, esses espinhos que crescem junto com a planta, eles simbolizam as situações difíceis que nós acabamos vivendo, as intrigas, os distanciamentos, as dores e tudo aquilo que pode afetar quando nós somos tocadas, porque ela fala assim que os espinhos, eles são pontiagudos, eles são duros e eles facilmente podem nos ferir. Então essas situações, elas causam esse tipo de reação em nós, elas nos ferem. Então essas situações que nós acabamos permitindo na nossa vida, elas têm um objetivo de impedir que a nossa planta, que as nossas sementes possam germinar e dar frutos. Então é muito perigoso esse terreno da carne, por isso que nós temos que estar sempre vigilantes e não deixar que nós sejamos dominadas pelos anseios, pelos desejos da nossa natureza humana, que é tendenciosa. Ela cita aqui que a Bíblia nos diz que a carne, ela busca os seus próprios interesses e ela luta contra o espírito. Então há uma guerra interior dentro de nós, entre a carne e o espírito. Quem nunca ouviu a frase conhecida do apóstolo Paulo? O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero cometer, esse sim eu acabo cometendo. Miserável homem que eu sou. Então Paulo, ele deixa bem claro que existia uma guerra interior dentro dele, que o bem que ele queria fazer ele não fazia, mas o mal que ele não queria ele acabava cometendo. Então existe uma guerra interior e não é só na tua vida, na minha vida também, na vida de todo mundo, de todo ser humano, existe essa guerra interior. Só que nós precisamos entender que quando nós produzimos ou nós nutrimos mais as obras da carne, nós não apenas destruímos as nossas vidas, mas também a vida de todos aqueles que estão ao nosso redor. E essa parábola, ela fala sobre a semente que cai entre os espinhos. O que isso simboliza? Simboliza a pessoa que recebe a mensagem, mas logo depois essa mensagem é sufocada pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres da vida, de modo que ela nunca chegue a ter uma maturidade, a germinar e possa dar fruto. E ela fala sobre o perigo disso. Ela fala assim que hoje nós estamos vivendo um tempo em que há uma falta tão grande de amadurecimento da nossa geração, que as pessoas têm vivido obcecadas pelo prazer. E ela cita até um exemplo, das pessoas falarem: eu quero ter prazer, não importa se eu vou romper uma aliança ou se eu vou ferir alguém. E isso é muito perigoso, não só no meio dos jovens, mas a gente vê tantas famílias sendo destruídas, porque muitas vezes os desejos da carne, da natureza humana, têm feito com que as pessoas não conseguem enxergar o valor da família, o valor do ministério, e acabam permitindo que as obras da carne, que essas situações acabem destruindo aquilo que elas têm gerado em Deus. Então isso é muito perigoso. Aqui ela cita sobre as ocupações, que são eu queria destacar também nessa área de ocupações,
A distração, eu vejo assim que é algo assim que o inimigo tem usado muito nesse tempo, a distração, distrair as pessoas para que elas percam o seu tempo com coisas que não são úteis para o reino de Deus. Então as ocupações, a distração, as inquietações da alma, a ansiedade, a angústia de querer que aquilo aconteça no tempo dela, tem feito com que as pessoas acabem destruindo os casamentos, os ministérios, os chamados, a imaturidade, o afastamento de Deus. As pessoas acabam culpando Deus pelas situações ou pelas escolhas erradas que elas mesmas fazem. Então é muito mais fácil culpar o Senhor do que assumir a culpa, retroceder, fazer uma conversão e entrar no caminho certo, na direção certa. Então, o que é isso? É uma falta de maturidade. As pessoas recebem a palavra, mas essas inquietações, essas atitudes, essas situações impedem que a palavra, que a semente seja gerada no coração delas e alcance um crescimento que é o crescimento planejado por Deus. Então lá em 2 Timóteo 3:2, ele deixa claro e ele nos alerta que nós vivemos em uma época em que os indivíduos são viciados em prazer e são amantes de si mesmo. É o egoísmo, é o desejo carnal, é olhar só para si, né? E aqui a gente começa a perceber que todas as pessoas que nutrem muito mais a natureza humana, nutrem satisfazer os desejos da carne, isso é inevitável acontecer. O que acontece? A autodestruição. Não só delas, é aquilo que eu falei, mas também das famílias, de ministérios, de pessoas que estão ao redor e que muitas vezes, sem você perceber, são pessoas que estão te observando, são pessoas que até muitas vezes têm você como uma referência, uma influência. Então a gente precisa muito não deixar que a inquietação, que a inveja, o medo, a arrogância, aquela fixação pelo sucesso, porque eu vou vencer, porque você tem uma ideia errada do que é ter sucesso, o ego, os vícios, tudo aquilo que nos impede de frutificar, elas possam permanecer nas nossas vidas. Nós precisamos analisar, que a partir de hoje nós possamos analisar, será que algumas obras da carne têm impedido de a nossa semente germinar, dar frutos? Então, eu quero que você hoje reflita mais uma vez, né? Eu quero fazer a pergunta que nós já fizemos num devocional antigo. Quem é você quando ninguém está te vendo? Será que as obras da carne têm sido mais notórias na tua vida? Ou será que as sementes que o Senhor tem gerado dentro de você estão num terreno fértil? Será que elas estão tendo liberdade para crescer e fluir em Deus? Ou será que tem espinhos que estão sufocando elas? Então, nós precisamos parar e pensar sobre isso. Ela cita um exemplo, e eu quero aqui compartilhar com vocês, que ela fala assim, se você fosse correr uma maratona daqui a 6 meses, o que você faria hoje, amanhã e nos próximos dias? Então, ela fala assim, obviamente, né, você iria treinar para a corrida. Então, ela fala assim, nenhuma preparação física é prazerosa. Os músculos doem, os nervos reclamam e você, quem sabe, terá até câimbras. Mas tudo isso faz parte de um objetivo mais amplo, de um propósito maior, que é vencer a corrida, é permanecer na maratona, é chegar até o objetivo final. Então, o que nós estamos fazendo aqui no nosso grupo? Nós estamos treinando para aquilo que Deus tem para nossas vidas. Igualmente, como se nós fôssemos participar de uma corrida, nós estamos em treinamento, nós estamos caminhando debaixo de uma palavra que existe sobre as nossas vidas. Cada uma de nós temos um propósito e nós estamos nos permitindo treinar, e isso não é prazeroso. Muitas vezes nós vamos ter que engolir o orgulho, muitas vezes nós teremos que voltar atrás, retroceder, pedir perdão. Nós estamos vivendo um tempo de treinamento em que o Senhor muitas vezes nos impede
nos pede, na verdade, para fazermos coisas que muitas vezes não são prazerosas, como voltar atrás, pedir perdão, se arrepender, se humilhar, sabe? É um tempo de treinamento e muitas vezes vamos ter câimbras, não vai ser fácil, mas nós precisamos focar no objetivo final, focar naquilo que nós temos buscado no Senhor e não negligenciarmos. Como eu falei, a carne, ela não faz nada voluntariamente para o espírito. A carne milita contra o espírito. Então, é muito preciso que você se esforce, que você permaneça, que você, sabe, não espere sentir para fazer algo, que você tenha disciplina, que você tenha objetivo, que você tenha foco, sabe? Não deixa nada te distrair, não deixa as coisas pequenas, esses espinhos que ela cita, ciúmes, ira, egoísmos, invejas, intriga, fofoca, não deixa esses espinhos sufocarem a semente que Deus tem gerado em você, em nome de Jesus, que a partir de hoje você mantenha o teu olhar fixo no alvo, que é a chegada da corrida, é você chegar ao teu objetivo final, é você desfrutar e viver os sonhos e os projetos de Deus para a tua vida, em nome de Jesus, que a partir de hoje você não se distraia mais, foque em você, foque no treinamento que Deus está permitindo você participar. Isso que nós estamos vivendo é um treinamento do céu. Deus está levantando um exército de mulheres capacitadas, treinadas por Ele. Então, tudo que nós vamos viver vai começar em nós. Você precisa se submeter à vontade de Deus, precisa se submeter a esse devocional e mergulhar entre você e Deus, não é pessoas. Eu já falei que esse grupo não tem nenhum nome a não ser o do Senhor, é entre você e Deus. Tudo que você absorver desse momento que nós estamos tendo, desse devocional, pode ter certeza que vai fazer toda a diferença na tua vida. Então não perca essa oportunidade, desfrute de um tempo novo entre você e o Senhor, é sobre você e Deus e mais ninguém. Então, para encerrar, ela fala assim: mulher, os espinhos nos sufocam e não permitem o nosso crescimento. Isso sem contar que os ferrões nos tiram a beleza de viver. Talvez em razão disso que o Senhor esteja te levando, esteja levando você a uma estação do que? De simplicidade. Simplicidade é aquilo que eu falo sempre, não precisa ser perfeito, precisa ser feito na simplicidade. Deus opera no simples. E uma coisa, menos exposição ao prazer. Mate a tua carne no dia de hoje, sabe? Crucifique a tua carne no dia de hoje. Então, assim, porque é essa exposição ao prazer da carne que muitas vezes não deixará a tua semente respirar. Essa exposição da carne, ela sufoca a nossa semente. Mas nós precisamos entender que se nós sairmos da nossa zona de conforto, se nós nos permitirmos sermos curadas e tratadas, o Senhor ele vai nos dar alívio, paz e tranquilidade para que nós possamos desenvolver as sementes que Ele tem gerado no nosso coração de modo saudável. Tenha em mente que o maior presente que Deus nos deu foi a sua presença. Então, com Ele, você pode todas as coisas. E Ele é o único que tem poder de satisfazer a tua alma, de tudo aquilo que muitas vezes você busca nos prazeres da carne. O único que pode satisfazer a tua alma, os anseios da tua natureza humana, é o Senhor. Então, por isso, não permita que os espinhos da sua carnalidade batalhem contra a presença de Deus e sufoquem a raiz. E para isso, você precisa se posicionar. Posicione-se em Deus, em nome de Jesus, e faça uma escolha. Senhor, eu não quero mais viver baseada na natureza carnal, na natureza humana. Não quero viver pautada nas obras da carne. Eu estou me posicionando no Senhor para crescer, para germinar e para dar frutos para a tua glória. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde e que você permaneça posicionado em Deus.